Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, queridos ouvintes, muito bom estar aqui com vocês. Que Papai do Céu nos ilumine, nos oriente, para que a nossa palavra chegue ao coração de cada um como luz a iluminar o caminho e as ideias e as opiniões. Que assim seja. Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 5 do Livro dos Espíritos, Considerações sobre a Pluralidade das Existências. E hoje, com a presença de Guilhermina Galvão. Graças a Deus, que bom estarmos juntos de novo. Ana Júlia. Que bom estarmos aqui. Jesus nos abençoe. E Edmilson. Paz e amor a todos nós. E euzinha, né? Quem não conhece, Angélica falando aqui para vocês. Bom, nós estamos na parte, vamos iniciar dar continuidade ao texto, na parte 6, né? Que está falando sobre as pluralidades das existências. E eu vou iniciar o primeiro parágrafo aí com o Edmilson. Então, vamos dar seguimento aqui, não é? Admitamos, ao contrário, uma série de existências progressivas anteriores e tudo se explica. Homens trazem, ao nascerem, a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existências por que passaram, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Exatamente como, numa reunião de indivíduos de todas as idades, cada um terá desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são a do corpo. Reuni, em certo dia, 1000 indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores, e que na vossa ignorância acreditais que todos nasceram no mesmo dia. Perguntareis naturalmente como é que uns são mais grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Porém, se a nuvem que vos oculta o passado se dissipar, e vierdes a saber que todos viveram mais ou menos tempo, tudo será explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas. Mas, com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos nada tem de contraste. Há mais equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. Esse raciocínio baseia-se em algum sistema, em alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável. A desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica. Ao passo que uma outra teoria o explica de maneira simples, natural e lógica. Será racional preferir-se
as que não explicam, aquela que explica. É uma chamada de atenção aí, né? Com certeza. É mais do que uma chamada de atenção. É uma lógica. Sim. Né? É um raciocínio, é óbvio. lógico. É óbvio, né? Dentro da mitologia tem a Ísis, né? A deusa que colocava um véu e encobria a verdade das pessoas. Eu diria que o Espiritismo é a mão que levanta o véu de Ísis e nos revela a verdade como ela é. A gente tem que partir também, o Kardec, ele nos estimula a refletir, a raciocinar, né? Embora o Espiritismo seja uma filosofia, ao mesmo tempo uma religião de amor, é também uma ciência de lógica, de raciocínio, que nos induz a pensar com clareza, com objetividade. E aí, essa pergunta que todos nós nos fazemos, né, de uma forma consciente ou não, por que numa mesma família, pessoas que recebem uma mesma educação apresentam aptidões absolutamente diferentes? Como é que crianças que recebem uma educação exemplar num lar e apresentam um comportamento que é incompatível com aquela educação que recebeu? Observamos o contrário, pessoas que moram em comunidade, pessoas que moram em locais onde não tiveram a oportunidade do estudo, elas apresentam uma inclinação para artes, uma sensibilidade aguçada, uma sensibilidade diferente. Como explicar isso? O que é a intuição? O que é a aptidão? O que é a vocação? A psicologia ela tentou explicar isso dizendo que o ser humano ele nasce como se a mente dele fosse um quadro em branco e à medida que ele vai passando por experiências, essas experiências pelas quais ele passa, isso vai preenchendo a natureza dele e ele vai seguindo aquilo que ele aprendeu. Mas como explicar que pessoas nascem já com uma determinada aptidão para música, para ciência, para matemática? Uns são mais amorosos, caridosos, outros já agem de uma forma mais prática e uns até com uma tendência maléfica, que é o caso dos psicopatas, as pessoas que apresentam um transtorno de comportamento, que são inclusive um perigo à nossa sociedade. Essa questão da página em branco, né? Digamos, duas pessoas da mesma família recebem a mesma educação, o mesmo nível de amor e despertam comportamentos completamente diferentes. E então existe uma individualidade ali, né? E essa individualidade é o que você está colocando, né? Isso. Essa tendência que nós já trazemos de vidas passadas, essa inclinação que uns têm para leitura, outros para arte, uns parece que vieram ao mundo a passeio, né? Que acham que não tem responsabilidade com nada, é apenas o prolongamento, é apenas a extensão daquilo que foi interrompido em vidas anteriores. Né? Agora, indiscutivelmente, Kardec nos mostra, né, por intermédio de um raciocínio lógico, que o pensamento reencarnacionista, a verdade, melhor dizendo, reencarnacionista, é que explica essas desigualdades que existem entre nós, seres humanos. E é interessante a gente perceber não só a questão das aptidões, não só a questão das tendências, né, de arte, de literatura, de coisas naturais, que às vezes, como você diz, uma criança que nasce num lugar muito pobre, com muita dificuldade, tem, muitas das vezes, habilidades manuais, tem habilidades de arte que ninguém ensinou. Ela própria descobre e desenvolve, e a história mostra isso, que os grandes mestres também trouxeram. E, por outro lado, vendo de um outro aspecto, as tendências negativas. As tendências você pode ter pessoas saídas de famílias sérias, honestas, trabalhadoras,
religiosas muitas vezes, e alguém vem naquela família com tendências agressivas, com tendências egoísticas, com tendências... E a gente... Como acontece isso? Por que acontece isso? É isso que a gente vai tentar descobrir e conversar sobre isso, porque essa é a questão. O que acontece? Exatamente. Kardec, ele percebia isso e fez com que a gente se esclarecesse a respeito, né? Buscasse alguma coisa. Isso aqui é interessante. Esmiuçou, né? Esmiuçou bem, não deixando espaço para que a gente... Não existe a mais. Vamos raciocinar e vamos continuar estudando Kardec. Então... Como ele havia falado, né, o Edmilson, Kardec, ele nos obrigou a pensar e a refletir. E a vida, né, a nossa vida de relação, nos fez, assim, questionar. Né, principalmente em família. Isso. E aquilo, ele mesmo, até no Livro dos Espíritos, já fala que você pode ter uma criança de natureza perversa. Sim. Né? Como também uma criança que já venha com virtudes assim, que às vezes naquela família ninguém apresenta. Exatamente. Então tudo isso fez com que o ser humano começasse a prestar atenção. Olha, por que isso acontece aqui na minha casa? Por que eu tenho um filho, somente quem tem mais de um filho? Por que eu tenho um filho virtuoso, amoroso, carinhoso, e às vezes um outro filho, que às vezes até gêmeo, e é um gêmeo completamente diferente, né? Ele a aparência física é igual, muito semelhante, mas temperamentos totalmente diferentes. Então, todas essas situações fizeram com que nós questionássemos, né, e procurássemos buscar respostas. E foi que o Kardec trouxe em O Livro dos Espíritos. Isso mesmo. Bom, vamos ouvir a nossa vinheta e daremos sequência ao estudo. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Muito bem, nós estamos explicando, né, a questão número 6, por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança hotentote, recém-nascida, e a educardes nos nossos melhores liceus, fareis dela algum dia um Laplace ou um Newton? E Kardec vem explicando essa diferença, né? E a gente vai dar sequência aqui para terminar a primeira parte, né? Porque a questão... Este capítulo é grande e, como vocês já devem ter percebido, nós os dividimos, né? Para que fosse melhor o entendimento. Então, ele fala assim, em relação, dando sequência ao que o Edmilson leu, né? Em relação à sexta questão, dirão naturalmente que o Hotentote é uma raça inferior. Perguntaremos, então, se o Hotentote é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus o deserdou a ele e a sua raça dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é homem, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens, mas apenas homens cujo espírito estão mais ou menos atrasados, mas todos suscetíveis de progredir. Este princípio não é mais conforme à justiça de Deus? Então, acabamos de ver a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos em seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. Então, na questão da gente ter espíritos encarnados limitados no seu desenvolvimento, seria ele uma raça diferente de homens? Aí a Kardec vem questionar isso, né? E quando, na verdade,
nós não temos raças diferentes. Nós temos o homem em processo de evolução. Não é isso, Guilhermina? Exatamente. E aí a ciência vem, vamos avançar um pouquinho, a ciência vem hoje, já nos traz isso. Mas mesmo no tempo de Kardec, ele já buscava entender isso. Porque a raça humana é um estágio. E hoje a gente sabe que a raça humana é um estágio e a gente, se Deus quiser e assim nós fizermos por onde, vamos continuar caminhando dentro como espíritos que somos. E o momento do espírito enquanto homem é um momento, digamos assim, muito privilegiado, porque a gente tem as oportunidades do raciocínio, do aprendizado, da possibilidade de aprender através tanto da ciência como literatura, etc, etc, etc. E ele coloca aqui o Hottentote, na época, seria, digamos assim, uma espécie, muitas aspas, uma espécie que se poderia considerar não humana, mas não é. E aí ele foi pesquisar e percebeu que não é. O Hottentote é humano. Nós hoje sabemos que faz parte do degrau evolutivo. E ele raciocinou, olha que fantástico, ele com o nível de ciência bem menor do que o nosso, ele raciocinou e concluiu pela lógica, Deus não seria justo. Se nós todos sempre entendemos que Deus é soberano, justo e bom, por que ele teria feito o Hottentote, eternamente Hottentote, e o aspas, ser humano com possibilidade de aprender, de crescer, etc, etc. E aí ele diz assim, se o Hottentote é homem, por que Deus o deserdou, a sua raça a ele? Deus não seria justo. E aí outra coisa interessante também, se ele é homem, se não é homem, por que tentar fazê-lo cristão? É você tentar pegar um animal, um cachorro, um gato, e tentar fazer o gato entender para ser cristão, para entender. Não teria sentido. Princípios, exatamente. Né? Princípios morais, éticos, etc. e tal. Se não alcança, né? Exatamente. Aí ele coloca que a doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso, porque abre as possibilidades de raciocínio e mostra a gente nem consegue compreender o quanto, a amplitude da justiça divina. A gente ainda é hoje... E o quanto que ainda tem para nós aprendermos, exatamente. Né? Se naquela época já o Kardec já chegava a essa conclusão, e hoje, depois que a ciência já progrediu, depois que tudo já progrediu, que aliás deveriam ter aprendido bem mais do que aprendemos até agora, mas isso é uma outra história, a gente tem que aprender e pôr em prática, né? Não basta saber, aspas. Tem que saber com o coração e pôr em prática. E aí, segundo a doutrina espírita, não há muitas espécies de homens. Há homens, ponto. E aí, os espíritos estão mais ou menos atrasados, estão caminhando à frente ou ainda... Porque a criação não para. É isso. E é interessante que o que ele fez? Ele trouxe um argumento da época... Sim. Explicando de uma forma lógica. Exatamente. Sem entrar em qualquer consideração religiosa. Sim. Porque naquela época, né, era o senso comum que havia uma raça, entre aspas, que era considerada superior às outras. Exato. Né? Então, o europeu era superior aos demais povos. E aí ele trouxe, então, a própria crença daquele período, né, de que o Hottentote seria uma raça inferior. E ele aí mostra aqui que é um homem, né? Que não é questão de raça inferior, é um ser humano. Sim. E como a Angélica falou, é evolução. Então, alguns homens ainda estão um pouco atrasados em relação a outros, mas são homens. Sim. E a lógica a pergunta que ele fez.
Então, não sendo homem, por que vai tentar fazê-lo cristão? Se você acha que não é homem, você não precisa nem perder tempo com isso. Né? Então, não é isso. Era mesmo a questão que, infelizmente, a gente ainda encontra da discriminação, do preconceito, de se achar melhor do que o outro, né? E ele procurou trazer isso aqui. E se é considerado uma escala evolutiva, nós passamos por essa fase. Também. Exatamente. Já fomos, né? Se eu procurar minha identidade, tem lá uma Hottentot para mim. Isso. Identidade de espíritos. É verdade. Já podemos ter passado por essa experiência. Sim. Né? Ou algo similar. Por essa posição. Se não estiver passando, né? Passando ainda. Né? O professor italiano Pietro Baldi, né, numa obra que eu acho muito, assim, incrível mesmo, né, que se chama Grande Síntese, ele traça a trajetória do ser humano, não é? E aí ele fala que a distância de uma árvore para um homem, do homem para o anjo, desse para o arcanjo, é apenas a distância do caminho já percorrido. Então, o que nos separa de um anjo e o que nos separa de um ser do sílix das cavernas antropológicas é apenas a distância do caminho que já foi percorrido. Né? E quando ele chega no capítulo que se chama Homem, ele fala, mas o que é o homem? Ele se encontra, né? Quanta dor ele atingiu para chegar até aqui. Quanto sofrimento, quantas conquistas, quantos erros. Ele é o Prometeu, que do semblante luminoso observa, né, do topo da montanha, observa o seu planeta e fala, eu sou o senhor do meu planeta. No entanto, ele se encontra pendurado nos penhascos da vida com as vísceras dilaceradas pelo abutre. Então, o homem é apenas ainda vítima de si mesmo. Ainda somos vítimas de nós mesmos. Ai, meu Deus, poético. Não, e não só poético, filósofo. Mas filósofo e para pensar. Sim. Ou seja, só depende de nós. É muito confortável você jogar para o outro a responsabilidade das nossas dificuldades. Mas se a gente parar e olhar para dentro de nós e ver o que nós estamos fazendo e começar a refletir. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, né? Não precisaria de tudo isso. Mas é importante a gente ver que só depende de nós. E, recentemente, nós estávamos estudando na Casa Espírita que frequentamos a respeito de quanto a mágoa, de quanto o ressentimento, de como isso corrói a nós próprios e como isso dificulta o nosso cotidiano, a nossa caminhada, porque obstacula um monte de coisa. E a gente fica com dificuldade, mas é porque a gente tem que tirar isso. Parar, não é de uma hora para outra, não existe um sabão em pó que tire a mágoa de dentro do coração da gente. Mas é reflexão, é lembrar que nós não estamos sós, que nós temos companheiros que estão conosco apostando na nossa caminhada e a gente vai. É mais ou menos por aí. E quando eu falei no lance do poético, né, você vê que a caminhada, ela a nossa estrada, ela tem muitas pedras, ela tem dificuldades, lamentações, choros, dores. E Deus é tão assim amoroso, né, tão misericordioso com a gente, que deu a literatura, o sentimento, para que a gente pudesse suavizar, através da palavra, aquilo que a gente está sentindo. Nos deu a arte para a gente poder contemplar e exteriorizar todos os nossos sentimentos sem precisar pronunciar uma só palavra. E nos deu a capacidade, né, de refletir no caminho que a gente está seguindo, com as oportunidades, né, e a linha de raciocínio correta. Ou seja, nos deu o caminho através do próprio Jesus. Então, a luz que nos ilumina, o caminho que a gente tem que seguir, o propósito, né, que é a nossa evolução, não é ficar parado esperando as coisas acontecerem, não é transferir responsabilidade para o próximo, ou para Deus, ou para Jesus, ou para os santos. Não é fazendo isso que a gente vai crescer. Então, através da reflexão,
a gente consegue encontrar o caminho e progredir. E eu espero que todos possam aproveitar o estudo de hoje para abrir as suas mentes e crescer, porque aproveitar da melhor maneira possível, como diz o Dr. João, o tempo que nos é dado. Muito obrigada, graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos em seu capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E hoje nós vamos dar início ao estudo do tema O Óbolo da Viúva. Começa no item 5. É uma passagem do Evangelho de Marcos que narra o seguinte: estando Jesus sentado defronte ao gasofilácio, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha do seu sustento. Marcos, capítulos 12, versículos 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. No item 6, há o comentário de Allan Kardec. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes, e, se desejam possuir riquezas, dizem que é para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos. Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos a mais, por usufruir de um pouco mais do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. Esta segunda intenção, que esses tais, porventura, dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, neste caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e, sem esforço, correndo atrás de quimeras, quase a descoberta de tesouros, de uma favorável ensanche aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na conclusão de tais objetivos?
certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e, ainda menos, a missão dos Espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem o serem punidos em suas decepções. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal, vêm consolar-se da possibilidade em que se veem de fazer todo o bem de que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o do ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse ocorrer em larga escala a indigência, mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, só será com o dinheiro que lhe podem secar lágrimas é que deve ver-se-á ficar inativo, desde que se não tenha dinheiro. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro. Porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos à falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Então, exatamente, essa era a intenção do Cristo, mostrando aos discípulos a diferença da contribuição lá para o tesouro do templo. Todos iam lá contribuir, dar o seu dízimo, como se diz. Agora, aqueles que têm dinheiro de sobra, para eles não há qualquer sacrifício. Em termos diretos, dão valores muito altos. A pobrezinha da viúva foi fazer o mesmo sacrifício, fazer o donativo aos templos, mas ela só tinha 2 moedinhas, e era tudo que ela tinha. Ela deu as moedinhas. Para ela vai fazer muito mais falta. Então é o que Jesus está dizendo. Nós temos essa mania, todos nós. O dia que eu ganho a lota, eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou ajudar a B, C e tal, vou casas de caridade. Sempre estamos dizendo verdade, como ele falou, é louvável esse pensamento. Mas não podemos ficar esperando ganhar na Mega Sena para fazer a nossa contribuição. Mas mesmo tendo pouco, como a viúva tem, vamos ajudar. O pouquinho que temos, vamos contribuir. Às vezes, tirar um pouco do nosso mesmo, que está meio exagerado, e ceder um pouco para quem está precisando. Nós temos essa dificuldade, gente, na boa. Mas temos que nos esforçar para pensar nisso de vez em quando. Não ficarmos só esperando o dia que tivermos sobrando para fazer isso. Temos que tirar do nosso próprio, vou dizer aqui, nosso trabalho, nossa inteligência, do nosso tempo. E às vezes não é só com o dinheiro que nós podemos ajudar. E dizer aqui, não dispõe todas as pessoas, na falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo. Então, muitas vezes, claro, nós não temos dinheiro suficiente para atender, então está faltando às vezes até para nós, então está difícil. Mas nós temos, às vezes, temos tempo, temos nosso trabalho, temos nosso tempo de descanso, de repouso, e podemos usar isso como um tesouro também para ajudar quem está precisando. Não é verdade? Então nós podemos ajudar uma pessoa, não necessariamente com dinheiro. Às vezes é um trabalho que ela está precisando, que a gente gasta algum tempo nosso para lá ajudar, ou ter uma conversa, às vezes ajudar num conselho. Então nós temos várias maneiras de dar a nossa contribuição. Essa é a ideia proposta pelo Cristo e muito bem explicada aqui por Allan Kardec. Seguindo ainda neste capítulo, no item 7, tem por título convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Aqui no título já está dizendo mais ou menos, está tendo mais ou menos a explicação para esse ensinamento de Jesus, que está em Lucas capítulo 14, itens 12 a 15, que nos diz o seguinte: disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar
ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse: feliz do que comer do pão no reino de Deus. É que a frase aqui está mais ou menos invertida, mas vamos ler de novo aqui com calma para vocês entenderem. Diz assim: disse também Jesus àquele que o convidaram, ou seja, quem tinha o convidado Jesus para um jantar, lá para um banquete, foi convidado, foi lá, então disse para o que convidou, o dono do banquete: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos. Ou seja, não quer que convide os que forem ricos. Quer dizer, então não convido ninguém que é rico. Não é isso. Continuando aqui. Para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam que de vós receberam. Ou seja, não convide para a festa os ricos com a intenção de que eles, por serem ricos, podem retribuir esse banquete que você está oferecendo a eles. É isso. E a frase está invertida. No final aqui está a explicação. O motivo é esse. É não convidar com a intenção de ser convidado depois em retribuição. Então a gente pode dizer assim: não, eu vou convidar fulano para a minha festa, ele é rico, ele tem dinheiro, então quando ele fizer uma festa lá, ele vai me convidar também. É isso que Jesus está dizendo. Você pode convidar o seu amigo rico, seu parente, quem quiser, não com essa intenção. Convida porque você gosta deles. Só porque ele é rico você não vai convidar? Não, convida o rico também. Mas desde que a intenção sua ao convidar não seja a retribuição do convite, seja porque você gosta da pessoa. Quer convidá-la, quer que ela participe da sua alegria, do banquete que você vai dar. Então Jesus diz, exagerando: convida os cegos, os coxos, os estropiados, porque esses não têm condição de retribuir. Ou seja, convide para a festa as pessoas do seu gosto, do seu agrado, não porque elas podem retribuir. Se elas são ricas, são pobres, são estropiados, rotos, não importa. Que venham à sua festa porque você gosta delas, não porque elas vão retribuir. Eu não vou sair na rua chamando todo quanto é gente de rua para ir na minha festa. Eu não os conheço, não tenho nenhuma afinidade com eles. Não é esse o motivo, não é essa a ideia. Eu não posso fazer assim: não vou convidar fulano porque ele vem aqui e nunca vai poder me chamar na casa dele. É isso que Jesus está dizendo. Você tem que chamar para sua casa, para o seu banquete, as pessoas de quem você gosta. Chama porque gosta delas, quer a presença delas, quer abraçá-las, quer dividir com elas a sua alegria. Não importa se é parente, se é amigo, se é conhecido, se é rico, se é pobre, se mora longe, se mora perto, se pode retribuir, se não pode retribuir. Essa é a ideia. Você não pode pôr como premissa para partilhar um benefício seu a possibilidade de receber de volta. E vale isso para um jantar, vale para qualquer outra coisa que você tem condições de fazer. É a mesma coisa que quando a pessoa ia lá no templo fazer uma oferta a Deus, no caso, está fazendo uma oferta a Deus, com a intenção de que Deus lhe dê de volta atendo o seu pedido. Não é isso. São duas coisas separadas. Você fazer uma oferta a Deus no templo, em nome de Deus, vai lá, faz sua contribuição, seu dízimo, sua ajuda financeira, porque você quer ajudar o centro. Então, oferecendo isso, teoricamente, à casa de Deus, você está fazendo um benefício. Isso é um ponto. Agora, se você está precisando de alguma coisa, uma ajuda para um problema que você tem, uma dor pela qual você está passando, você pode ir lá orar, pedir ajuda a Deus, para você passar por essa situação, se puder resolver melhor, tudo bem. Você pode fazer essas duas coisas, não pode vincular uma a outra. Você não pode fazer o donativo para uma casa de caridade, para o seu tempo religioso, agradar a Deus, visando o interesse seu, uma retribuição.
É isso que Jesus está dizendo. Deu o exemplo do banquete, mas vale para qualquer coisa que você possa fazer para outros, de bom para os outros, que você tem como fazer, visando que a pessoa vai lhe retribuir. Vou convidar fulano para passar um fim de semana no meu sítio, porque ele tem uma casa de praia, amanhã ele pode me convidar para ir à casa de praia dele. Não, é isso que Jesus está dizendo, não é essa a ideia. Você tem um sítio que quer convidar seu amigo, convida seu amigo para ir ao seu sítio para ter saudações. Se ele não tem casa de praia, não tem problema. Se ele não tem lugar nenhum para passar fim de semana, não tem problema. Você quer ir no seu sítio para curtir com você lá, aqueles momentos lá no sítio. Independentemente dele pode ou não pode convidar, se ele tem ou não tem lugar para... Não interessa. Isso que Jesus está querendo mostrar, como diz aqui no título, dar sem esperar retribuição. É o título aqui desse tópico. Convidar os pobres e estropiados. Ponto. Segunda parte. Dar sem esperar retribuição. Essa é a ideia que ele está nos propondo aqui. Kardec nos comenta da seguinte forma: quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas parábolas absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhe buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada e, para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago de seu pensamento se revela nesta proposição, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer, que não se deve fazer o bem tentando em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de praticar. Fazer o bem porque o bem sabe bem. O bem tem gosto bom. Por isso que eu vou fazer o bem. Não estou importando se vai ter retribuição. Eu gosto de fazer, pronto. Usando de uma comparação vibrante, diz: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles não vos podem retribuir. Por festins deveis entender não os pastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais, que eu falei. Isso estende a várias coisas que você pode passar às pessoas, inclusive por tempo. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada no sentido mais literal. Quantos não convidam para a sua mesa apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhe a honra ou a seu turno convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhe presta sem que os pareça. Aqueles, sim, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício, por meio de uma sincera cordialidade. Exatamente. Não é possível que no meio nosso, ao dar uma festa, ainda mais se for uma festa grande, vai convidar muitas pessoas, na nossa convivência, não tem pessoas mais simples que ficariam felizes só de saber que foram convidadas, foram lembradas por nós para uma festa. Então, na hora de fazer lá a nossa lista de convidados, tem que dar espaço, tem como convidar não os mendigos de rua, mas gente da nossa convivência, que nós sabemos que eventualmente nunca poderiam participar de uma coisa daquela, mas ficariam felizes de ser lembradas e nunca vão poder retribuir. Não é essa a ideia nossa, é vermos felizes como nós estamos felizes, queremos partilhar nossa felicidade com os outros. E queremos partilhar só com aqueles que estão bem vestidos, perfumados, têm dinheiro, chegam com um carro bacana. Não, temos que partilhar nossa felicidade com todos. Com todos. São pessoas que nós conhecemos, gostamos da pessoa. São simples, não há problema. Essas pessoas geralmente são até as mais bem educadas. Então eu acho perfeito esse entendimento aqui, que eu já tinha interpretado aqui quando li o texto do Evangelho, e Kardec complementa aqui, lembrando essa parte aqui também. Esse ensinamento de Jesus é uma coisa forte, são palavras fortes, mas que chamam a nossa atenção não só para o caso de um banquete, mas tudo
tudo aquilo que a gente pode fazer para alguém, um benefício, uma coisa, um gozo, uma coisa maravilhosa, façamo-lo, mas sem intenção de receber reciprocidade. Vamos fazer porque gostamos do que fazer aquilo. Ficamos felizes, satisfeitos em praticar o bem, em agradar uma pessoa, vê-la feliz. Isso nos traz felicidade também. E não pensando em que ele vai eventualmente no futuro, quem sabe, retribuir o que eu estou proporcionando. Não é essa a ideia. Então não levemos ao pé da letra exatamente o que Jesus está fazendo, porque tem muitas passagens da Bíblia, do Antigo Testamento, e até do Evangelho de Jesus, de Paulo inclusive, que as pessoas leem e querem levar aquilo ao pé da letra. Não é assim. Temos que entender o que está por trás dessas palavras, dessas analogias que Jesus propõe. Esse quadro, essa linguagem figurada, esse quadro pintado com drásticas cores para chamar a nossa atenção. Essa é a ideia. Muito bem, vamos ficar hoje por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.